Glória a Deus pela vida de todos os amados irmãos que deixaram suas casas e estão aqui para se juntar a esse pequeno grupo de irmãos com o intuito de prestarem um culto a Deus. Amém, amados? Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, né? Para cultuar ao nosso Deus. Amém. Abram as Bíblias, amados, na carta de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 13 até o fim do capítulo, é o verso 17. Aguardar que todos encontrem. Hoje não é o último culto do ano. E nem é o meu último sermão, né? Porque domingo que vem, se Deus quiser, estarei pregando lá na nossa igreja sede. Pastor Michel, desde 2 semanas atrás, já me encarregou do sermão de domingo que vem. Lá na sede. Glória a Deus por isso. Mas é o meu último sermão aqui este ano. E eu julguei bastante conveniente tratar esse tema. É muito bom que, vez ou outra, a gente esteja lembrando aos irmãos do que Tiago tratou aqui nesse trechinho da Escritura Sagrada. A maioria das Bíblias que vocês têm na mão, antes do versículo 13, vai trazer aí um títulozinho, a falibilidade dos projetos humanos. Nós demos o título de Os Projetos Humanos e a Soberania de Deus, ou Os Projetos Humanos versus a Soberania de Deus. E ao longo da ministração, você vai ser levado em nome de Jesus ao entendimento de que, sim, é prudente, é correto que nós façamos os nossos planos, que nós cuidadosamente façamos projetos antes de elaborarmos tudo aquilo que desejamos, que almejamos, que pensamos em realizar. Todavia, é de uma imprudência tremenda quando a gente está se referindo a servos de Deus, arquitetar todas essas coisas, excluindo Deus, deixando Deus de fora desses projetos. Porque por mais que os nossos projetos sejam nobres, por mais que eles sejam bons, a intenção seja boa, o desejo do nosso coração seja maravilhoso, a nossa intenção seja a melhor possível, no final das contas, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Amém, amados? Nós que cremos em um Deus vivo, nós que andamos pela fé, andamos por fé e não por vista, temos que crer nisso, e isso para nós não é nem um bicho de 7 cabeças. Talvez a vida do incrédulo seja muito mais sossegada do que a nossa, porque ele exclui da vida dele essa questão da soberania de Deus. E o incrédulo será incrédulo enquanto Deus quiser que ele seja. Alguns deles, em dado momento da vida, Deus vai se revelar a eles, e eles deixarão de ser incrédulos e se transformarão em crentes, tal qual aconteceu comigo e com cada um de vocês aqui. Num belo dia o Senhor nos tocou nos corações, nós deixamos de ser incrédulos e passamos a crer. Não é verdade? Amém? Outros não, eles são incrédulos e eles vão morrer nessa incredulidade. Vão passar por essa terra como se não tivessem existido. A vida vai começar e vai se acabar, e isso aqui vai ser um grande parêntese, uma grande aventura
que somente ele experimentou e se acabou, e a eternidade de tormentos vai começar para ele. Agora, Tiago está falando aqui, a mensagem que ele está passando aqui não é para incrédulos. Tiago não está falando para ateus. Ele não está falando para pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. Ele está falando com crentes. E como é bem característico desse autor, esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. É o Tiago, líder da igreja em Jerusalém em seus primeiros dias. É aquele que você vai ver lá em Atos, capítulo 15, presidindo o primeiro concílio da igreja. Não é o Tiago, apóstolo, irmão de João, não, que Herodes matou. Nem é o Tiago, filho de Alfeu. É o Tiago, filho de José e Maria mesmo. Uai, e teve esse? Teve. Maria teve uma carrada de filho. Mas mentiram para vocês, mentiram para nós todos, dizendo que ela só teve Jesus, depois morreu virgem. Eu não sei para que essa bobagem, em que vai diminuir essa santa mulher que foi o fato dela ter tido outros, pelo menos 6 filhos, 4 homens e no mínimo 2 mulheres. Mas isso fica para outra pregação, numa outra ocasião. Agora basta sabermos que esse Tiago era o irmão de Jesus. Um judeuzão mesmo, daqueles casca grossa, sem meias palavras, um homem duro. Daqueles tipo meu avô, teu pai, já. Uns homens falou, acabou. Não tinha muito papo na língua, não. E o jeitão dele falar era esse mesmo. Em outros momentos da epístola dele, que é bem pequenininha, se você ler, você vai ver ele fazendo comparações das relações humanas e das atitudes insensatas dos homens, comparando os homens a cada coisa que só vocês vendo. Mas era o jeitão Tiago de pregar. E isso que ele está dizendo aqui, nesses versículos do 13 ao 17, que é o que nós estamos tratando hoje, ele está tratando em tom de bronca. Tiago está dando uma bronca, aquele famoso puxão de orelha nos irmãos, nos crentes, dando uma bela bronca em virtude de um mau comportamento que certamente ele está vendo e está se levantando para tratar, para corrigir. Olhem só, o verso 13. As incertezas da vida. Do 13 até o 17, vamos ler o texto todo. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando ele diz: agora escutem vocês, a Almeida Revista e Atualizada diz: atendei agora vocês que dizem. Há um contraste, e eu preciso lembrar disso antes da gente entrar no sermão propriamente dito, entre a forma que ele está abordando isso aqui, que identifica para nós que ele está se dirigindo a crentes e não a incrédulos, porque no capítulo 5, logo aí em seguida, nos versículos de 1 a 6, ele também se dirige a incrédulos, que estão num comportamento semelhante. Só que esses do capítulo 5, eles não são crentes. Já esses que a gente está tratando aqui, são crentes.
São pessoas que estão na igreja, são pessoas que andam na comunidade de fé, são pessoas que abrem as suas bocas e dizem que são servas do Senhor Jesus. E não obstante, eles têm que levar essa bronca do Tiago, puxando-lhes as orelhas, nesses termos: olha, escutem aqui vocês aí que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá nós vamos ficar um ano, e lá nós vamos fazer negócios, e lá nós vamos ter lucros. Certo. É preciso entender, meus amados, eu já comentei isso aqui logo no começo, que não há nada de errado em fazer os seus planos. Muito pelo contrário. Lucas capítulo 14, versículo 28, o próprio Senhor Jesus dá uma bronca em pessoas relapsas. Ele usa lá um termo da construção de uma torre, Lucas 14, 28, 29 e 30. Olha, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para ver quanto é que vai gastar, fazer o projeto, né, o cálculo? Porque é melhor do que ser surpreendido no meio da obra, abandonar a obra sem terminar e servir de motivo de zombaria para os outros que vão dizer, ele começou a obra e não terminou. Por quê? Um relaxado, um descuidado, um relapso. Então o problema aqui não está no camarada projetar, olha, eu vou viajar para tal cidade, vou permanecer um período tal por lá eu vou fazer uns negócios e vamos ter um determinado lucro. Não há nenhum pecado nisso aí. Tá bom? É preciso que se entenda isso primeiro. Nós vamos ver o motivo da bronca de Tiago já já. Esses arrogantes planejam seus dias sem considerar a soberania de Deus. Estamos começando a desatar os nós. Hoje ou amanhã, eles acham que os tempos estão à sua disposição. Se der para ir hoje, eu vou. Se não der, amanhã eu vou. Hoje ou amanhã eu vou. Eles são senhores de seu próprio tempo. Consideram as coisas segundo seus próprios preceitos, as suas necessidades, os seus sonhos, aquilo que almejam, aquilo que desejam, e só levam isso em consideração. Mais nada. Ainda iremos para a cidade tal, aquele que acha que pode ir para onde bem quiser. Em quantas discussões na tua vida tu já entrou com alguém, amigo, irmão, pai com filho, mãe com filha, e de repente você ouve a pessoa dizer, eu vou para onde eu bem quiser, ninguém manda em mim, eu sou dono da minha vida. Vocês já ouviram isso alguma vez? Ou já pronunciaram isso alguma vez? Não precisa dizer. Em algum momento da vida, todos nós, uma hora, dissemos isso. Claro, dissemos debaixo de ignorância, não sabíamos o que estávamos dizendo. Como alguns continuam dizendo isso hoje, porque são pessoas incrédulas. Mas é muito triste quando a gente ouve isso da boca de pessoas que creem em Deus. Ainda, lá passaremos um ano, como quem diga, determinar os limites e considerar o tempo, excluindo Deus da coisa. Vou passar um ano lá. Você sabe se vai ser um ano? Eu, quando vim para cá em 2008, mas com a ideia de que minha família engolisse a coisa com mais facilidade, nós dissemos para todo mundo, não, nós vamos passar só uns 2 anos lá e a gente volta. Vai para 12. Já se passaram 11. A irmã da Vera mesmo, mas vocês disseram que só ia ficar 2 anos. Eu falei aquilo mentindo para vocês. Deus me perdoa.
Nunca tive a ideia de ficar 2 anos. Eu sempre soube que estava vindo. Na verdade, eu não sabia nem para onde, eu não sabia nem onde ficava a União. Só sabia que ia para a União. E sempre soube que o Senhor estava trazendo e que em união eu permaneceria até o dia em que Deus quisesse. E continua sendo assim até hoje. Se Ele quiser me tirar daqui amanhã, Ele tira. Se Ele quiser que eu morra aqui, sei lá daqui a quanto tempo, aqui morrerei. Os irmãos me sepultem, por favor, nada de caixão caro. Pode pegar o da promoção mesmo, mais baratinho que tiver. Roupinha velha e as outras que ainda tiver mais ou menos, doe para alguém usar. Nada de túmulo caro, pedra, nada disso não. Joga uma terrinha em cima só para não ficar fedendo mesmo. Querem me homenagear? Homenageie agora, comigo vivo. Igual meu irmão Eximar me homenageou essa semana com um surubim. Eita, surubim! Ganhei uns quiabos também. Minha irmã Francisca Rego mandou para mim. Jairo me entregou os quiabos, irmã. Isso aqui é a honra que eu mereço, que eu entendo que mereço, que eu quero é agora. Depois de morto, não adianta gastar dinheiro com caixão, não, que isso para mim é bobagem. O Senhor é Senhor de todas essas coisas. E ainda, olha só, e lá faremos negócios. Bom, esse é o grande propósito deles aqui no caso. Negociar, negociar, negociar. Bom, fazer negócio não é nenhum pecado. Glória a Deus pelos comerciantes que há entre nós. Eu criei meus filhos às custas de comércio durante anos e anos. Fui comerciante também. Comerciário. O problema não é ser comerciante. O problema é ter isso como único propósito de vida. E lá teremos lucros. Ora, está aí então o grande objetivo final. Lucrar com alguma coisa. Nessa sede, nesse desejo desenfreado pelo lucro, tem gente enchendo igrejas. Igrejas que não cabe o povo dentro. Tem que fazer 2, 3 cultos no domingo. Um começa 4 horas, termina 5:30. O outro começa 6, termina 7:30. O outro começa 8 para acabar 9:30 da noite, porque não cabe a montoeira de gente de uma vez só. Todo mundo lá de olho em quê? Num lucrozinho. Quem dirige aquilo vê uma forma de lucro no Evangelho, de lucrar com o Evangelho. As pessoas que ali vão também vão seduzidas com essa possibilidade. Lucrar é bom. O comerciante vive disso. Se ele não lucrar, ele está morto. E se ele tomar prejuízo, morre mais ligeiro ainda. Não é não, Sami? É ligeiro demais. Para ganhar uma mixariazinha, R$1 de 1 por 1. Toma uma lapada, vai 200 dentro de 30 segundos. Funciona assim. Ele vive daquele lucrozinho mesmo. Depois de expor toda essa situação, que aparentemente não tem nada de mal, o Tiago lembra aqueles irmãos de algo que eles estão negligenciando. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não são donos do amanhã. Como é que vocês fazem um projeto desse sem incluir Deus nele? E eu vou falar mais uma coisa, amados. Nenhuma valia terá você apenas abrir a boca e dizer, se Deus quiser, mas só de boca. O coração está lá se importando com Deus. Às vezes pegou aquilo só como um costume, que é desde criança que escuta vovô, vovó, mamãe dizendo, e acostumou dizer também, e se Deus quiser, se Deus quiser. Não é algo só de boca. É algo que provém do interior, é do coração mesmo. Se Deus permitir, eu irei. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, vai dar certo.
Eu já comentei isso aqui, expondo textos que nos levavam a outros temas que fazem parte das pregações cristãs. Mas nesse aqui também cabe esse comentário. Irmãos, ou irmãos amados, todos nós aqui dentro, debaixo desse teto, quem de nós não tem na família, ou como um amigo muito próximo, muito chegado nosso, alguém sofrendo de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, gente querendo se matar, gente querendo matar os outros, gente que até uma pessoa que sugere ser uma pessoa de fé e que ora a Deus querendo morrer. Senhor, eu quero morrer. Elias pediu a morte. Outros servos de Deus pediram a morte. Jonas pediu a morte. Ah, Senhor, me mata. Moisés pediu a morte. Mas esses casos dos nossos dias, no que eles nos chamam tanto a atenção? Quantas pessoas nós temos correndo para cachaça? Para iludir, dar uma tapeada nas ideias por meio de uma alucinação, tirar a cabeça de um sentido normal e se desligar do mundo numa forma de vício, seja numa cachaça, seja numa droga, para tentar se desligar da vida e ver se esquece um pouco das frustrações do mundo. Por quê, amados? Cada dia que passa, o número dessas pessoas aumenta. Quanto mais a medicina avança, quanto mais as igrejas pelejam, os psicólogos e todo mundo pelejando, mais gente com esse tipo de problema aparece na nossa frente. Eu digo, meus amados, sem nenhum medo de errar, e eu não quero aqui que vocês façam um julgamento precipitado e digam, o pastor Walter está dizendo que depressão é frescura. Não, não é não. Depressão não é frescura coisa nenhuma. É doença e é doença grave. Agora eu quero voltar a antes de adoecer, antes da doença. Não falando como a nossa vice-governadora, que diz que tem que ensinar o povo a não adoecer. Ali é outra história. A pobre é meio retardada, a gente tem que perdoar. Deixa para lá. Falando sério. Antes da situação chegar a esse pé, por que as pessoas têm se frustrado tanto? Exatamente pelo fato de excluírem completamente Deus de suas vidas. E não são pessoas completamente incrédulas. Você conversa com um cara, ele não é um ateu, ele acredita em Deus, embora não o sirva, embora não o conheça como deveria, mas ele tem algum resquício de crença em Deus e traça os seus projetos, ele tem os seus sonhos, ele almeja aquelas coisas, todas elas excluindo completamente Deus do negócio. E aí, nós que já estamos com os cabelinhos brancos, lembramos logo que quantos foram os projetos da nossa vida que deram errado? Se você for honesto com você mesmo e tiver uma memória boa, você vai se lembrar que a maioria dos projetos que nós fizemos, eles deram errado. A maioria das coisas que a gente tentou, a gente errou, não acertou não. Quando você faz um projeto desse aqui, bom, hoje ou amanhã eu vou para a cidade tal, e lá eu vou passar um ano, e eu vou fazer tal negócio lá, e vou ter tanto de lucro, e a coisa dá errado, ó. Às vezes começa a dar errado logo no começo. Não foi, porque eu queria ir hoje, não deu. Deixa para amanhã, não deu.
Ah, para depois da manhã não deu também. Moral da história, não foi. O cara já fica morrendo. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus tem raiva de mim. Aí eu queria ir, Deus não deixou, não fui. Bom, agora Deus não deixou, né? Eu vou para a cidade tal, lá eu vou passar um ano, e realmente a pessoa vai, viaja, vai para a cidade tal, fica 1 ano, 2, 3, ou 6 meses, 1 mês, não importa. Não faz negócio nenhum, ou o negócio que faz, em vez de dar o que ele imaginava, dá tudo errado, faz é perder o que tinha, quebra, volta lascado, sem nem o tostão, arrastando a cachorrinha, querendo morrer, querendo matar. E agora? Onde é que está Deus? Deus lá existe. Se existe, ele deve morrer de raiva de mim. Olha só a minha situação. Um homem bom igual eu, não faço mal a ninguém. Nunca roubei nada de ninguém. Nem falo mal dos outros. Olha o que está me acontecendo. Vida miserável. E essa situação se repete 2 ou 3 vezes na vida da pessoa. Pronto. Daí, chegou a depressão. E isso está acontecendo cada vez mais cedo. Nós estamos com os adolescentes aí com 12, 13 anos de idade, deprimidos. A menininha queria ser magrinha, ter as curvinhas, tudo aí, a bichinha gordinha, pronto, eu estou deprimida. Eu vou morrer, eu vou me cortar, vou tomar uns comprimidos. O menininho nasce umas espinhas na cara, meu Deus, os meninos estão me chamando de jaca, de jacaré, eu vou morrer, quero morrer. Meu Deus do céu, que dias difíceis de se viver. E a igreja do Senhor Jesus, com uma participação terrível nisso. Não a santa igreja de Jesus, aquela que marcha triunfante, aquela contra a qual as portas do inferno não prevalecerão, porque o Senhor disse que não prevaleceria. Mas aquilo que aos nossos olhos parece com igreja, tem nome de igreja escrito lá fora, tem um cara com nome de pastor, de bispo, de apóstolo, de profeta, sei lá de que diabo, no púlpito com a Bíblia na mão. O cara está com a Bíblia e pregando alguma coisa, mas o conteúdo do que tem sido pregado sai do quinto dos infernos para o coração do povo. E cria uma geração de gente dondoca, de crente frouxo, de gente mole. É pastor se suicidando, vida de pastor. Todo dia chega uma mensagem para mim aqui, olha, tem que tratar o pastor assim, o pastor é um bicho que sofre, tem que ter cuidado com o pastor. Olha, mais um pastor se matou não sei aonde, meu Deus. Quem foi que chamou esses caras para pastorearem? Quem foi que falou para esses caras que pastorear é algum emprego ao qual a gente se candidata para ter algum sucesso nesse mundo aqui? Da onde que saiu a ideia de que o pastor teria uma vida sem problemas e de bajulação e de calcinha de veludo aqui nesse planeta? Qual é o indivíduo que realmente foi chamado por Deus para pastorear e que ainda não entendeu que a única recompensa que nós temos nesse mundo é taca, inclusive a morte? E os caras estão no púlpito pregando uma mensagem suave, gostosa de se ouvir. Olha, você é o centro do coração de Deus. Olha, você é o ponto fraco de Jesus. Olha, você é muito lindo. Olha, você é perfeito. Você é maravilhoso. Olha, você tem direitos. Você precisa exigir os seus direitos de Deus, viu? Você pode colocar Deus contra a parede, coloca o dedo no nariz de Deus e exige dele, cadê o que o Senhor me prometeu? Essa é a pregação que as pessoas vão ouvir e, evidentemente, se tornar mais merecedoras do inferno do que eram antes de ouvir isso pela primeira vez. Essa mensagem não é o Evangelho. As pessoas simplesmente se esquecem dessa primeira frase aí do versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É claro que nós temos projetos.
Eu penso em amanhã, essa hora tá chegando na casa da minha cunhada, lá na Vicente Pires, em Brasília. De acordo com os horários de decolagem, de pouso lá, mais ou menos uma hora dessa assim a gente vai estar chegando lá. Isso é o que está planejado. Qual é a garantia que eu tenho que as coisas se darão assim? Quem é que pode me garantir? Quem é de vocês aí que me garante? Não, pode crer, vai ser desse jeito aí mesmo. Antes eu preciso dizer e crer que, se Deus quiser, mais ou menos por essa hora eu devo estar chegando lá. Amém? Amém, né? Amém. Porque quem é que sabe o que é que vai acontecer amanhã, amados? Amados, o amanhã, ele não existe. Existiu ontem. Existe o hoje. O amanhã não existe. Nós cremos que ele poderá vir a existir. E tanto eu posso provar para vocês que o amanhã não existe, que quando chegar amanhã, você vai chamar o amanhã de hoje. Porque o amanhã não existe, amados. Tudo que fazemos, fazemos pela fé. É por pura fé. Nada mais do que fé. E os desígnios de Deus vão se cumprir se eu quiser, se eu não quiser, se eu gostar, se eu não gostar. A minha oração não muda o coração de Deus. Como é que é, pastor? Então não adianta orar, não. Para de orar para você ver o buraco que tu cai. Agora ore em primeiríssimo lugar, clamando pela misericórdia de Deus, para que Ele, primeiro do que tudo, conforte o teu coração. Te dê força e coragem para receber, aceitar, sobreviver a todos os desígnios de Deus. Não pense que você vai mudar os planos de Deus, porque não vai. É aquele que vive esses planos de Deus e glorifica ao Senhor, mesmo que amanhã ou depois viaje ou não para tal lugar, que passe ou não a temporada lá, que faça ou que deixe de fazer algum negócio, que tenha lucro ou que tenha prejuízo nesses negócios que vai fazer, e em toda ocasião glorificando a Deus. Amém, querido? Dando glória a Deus independente do que aconteça. Embora a tua parte seja crer em Deus, confiar nele acima de todas as coisas, saber que os desígnios e os estatutos dele são infalíveis, não vão falhar, e que em todo o teu procedimento você terá que agir com capricho, com zelo, com cuidado, com temor de Deus, com piedade nesse coração, com disposição para viver as determinações dos mandamentos de Deus, socorrendo o necessitado, louvando a Deus em todo o tempo e tendo cultuar a Deus como prioridade de sua vida. Isso é o conjunto de atitudes que faz parte da vida daquele que abre a boca para dizer, se Deus quiser, eu vou. Não é só abrir a boca e dizer, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, vira aquela reza decorada e fica só nisso mesmo, mas disso também não passa. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Agora o Tiagão, bruto que só, lembra de algo que Pedro disse, que o autor de Provérbios disse, que Jesus também disse nos evangelhos. Bem ao jeitão dele. Aqui no Piauí, quando chegam os meses de abril, maio, junho,
até julho. É legal quando eu levantava cedo para ir para a escola. E aí eu montava na moto, estava o painel da moto todo cheio de orvalho. Aí levantava a cabeça, estava aquela neblina. Digo, puxa vida, que legal aqui no Piauí. Pelo menos para mim, né? Tem piauiense que odeia, né? Sai morrendo de frio. Para mim era uma maravilha, né? Ou hoje vai ser um dia legal, essa neblina. Rapaz, era botar o primeiro zoinho do sol, o primeiro raiozinho de sol que saía ali por detrás do morro do Apache ali. Acabou-se neblina. É mesmo que ter um interruptor assim e desligar. Tum! Acabou. Ligeiro demais, rapaz. A neblina, ela até que se faz aí de madrugada, na hora que o sol sai, acaba numa velocidade. É a comparação que Tiago está fazendo com a nossa vida. De repente, acabou. Rapaz, mas o pastor Walter era gente boa. Era, gente boa morre também. Outra, ai rapaz, fulano já vai tarde. Pensa numa cria ruim. Gente ruim morre também. Rapaz, morreu, tadinho, mas era pobrezinho, né? Era gente pobre também morre. Oi, rapaz, morreu o ricão ali. O rico morre também. Mas era tão bonita, gente bonita também morre. Mas era feio, né? Morre gente feia também. Gente, a morte escolhe cara, não. Se é crente, se é incrédulo, se é novinho, se tá velhinha, tinha 100 e tantos anos. Viveu, foi muito. Não escolhe cara. Super democrática. Não escolhe partido. Pode ser de direita, de esquerda. Morre tudo. Como a neblina que você vê de manhã e de repente no primeiro raiozinho de sol que sai, acabou. Passou. Mas tinha tantos planos. Olha, estava planejando hoje ou amanhã, vou viajar para tal lugar, lá vou passar um ano, lá eu vou fazer uns negócios e eu vou ter uns lucros. Pois é, rapaz. Realmente o plano era bom. Não tinha tudo para dar certo. Olha, ali não dava errado não, o negócio era bom. Ali pensa num negócio, rapaz. Pois é, não deu não, morreu. Rapaz, com um projeto tão bonito. Morreu. Não foi não. Não vai não, ele não vai não. E aí? É preciso a Escritura, vez ou outra, lembrar a gente de coisas desse tipo, que parece que simplesmente cai no nosso esquecimento. E a gente passa a pensar que a gente é imortal, que a gente é eterno, não se acaba não. É igual aquele Homem de Ferro do filme, o cara cai da nave espacial, pum, no chão, chega a dar uns kicks, levanta, dá uma sacudida na poeira e anda de novo. É preciso o Tiago lembrar, funciona assim não, rapaz. Faça seus projetos, faça seus planos, mas não exclua Deus deles não. Provérbios 27, versículo 1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Você que promete vingança, mas depois você vai ver. Vai ver o quê, rapaz? Quem é tu? O Senhor do Universo? Depois eu te pego. Será se pega? Pelo menos arquitete alguma coisa de bom. Não, amanhã eu vou te perdoar. De repente pode ser mais proveitoso. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz assim: pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Tem umas florzinhas amarelas daqui uns dias, quando o inverno bater, é um matinho que dá, tem umas florzinhas amarelas miudinhas, tão bonitinha. Como é que é o nome daquilo aqui? Aqui mesmo nasce muito, não é? É bonitinho, né?
mas não dura 2, 3 dias. Acaba ligeiro demais. Aí o apóstolo Pedro está fazendo essa comparação dessa florzinha com a nossa vida. Tão bonitinha, mas seca ligeiro, murcha. É ligeiro demais para se acabar. Ele está com olhos na eternidade. E nós, todos os planos que temos são relacionados a esse tempo aqui, ó. Para nós, 60 anos, 80 anos, 100 anos, para nós é um absurdo. É muito tempo. Para Deus não é um segundo, Ele é eterno. A vida passa como um sopro. É muito ligeiro. Verso 15. Por isso, em vez disso que está dito no versículo 13, ele vai dizer assim, em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, se Deus quiser. Primeiro que tudo, vamos ter vida. Primeira coisa, se Ele quiser, se Deus quiser, eu estarei vivo. É a primeira inclusão e reconhecimento de soberania de Deus sobre nossas vidas. Porque se Ele não quiser, nem vivo eu estarei. Do que vai me adiantar tantos projetos maravilhosos, tudo aquilo que eu guardei, dinheiro que eu escondi, deixei de distribuir, de compartilhar com a vida até mais confortável com as pessoas que eu amo, de desfrutar de momentos mais agradáveis com as pessoas que eu amo, e agora morri, tá aí para os outros brigar. Faca, pedrada de baladeira, facãozada, tudo, e o cabo no caixão espichado. Que adiantou tanto projeto? Mas o projeto era tão bom. Mas os planos eram maravilhosos. Era. Do verbo não é mais. Se Deus quiser, primeiro que tudo, viveremos. Depois, em segundo lugar, aí a gente faz aquilo outro, coloca aquilo em prática. Tudo se Deus quiser. Aí vem, amados. E se Ele não quiser? Daí agora brota muito das frustrações dos nossos jovens, do desespero do nosso povo. E se Ele não quiser? Se Ele quiser, eu irei, farei, glória a Deus, aleluia. Ele vai me dar vida e eu vou fazer tudo isso, que maravilha. E se Ele não quiser? Tiago está falando para crentes. É ou não é? É, né? Tiago está falando para crentes, não é para incrédulos. Se Ele quiser, terei vida, irei, farei tudo isso. Se Ele não quiser, morrerei, estarei com Ele, seguro pela eternidade. Ou não morrerei, mas não farei nada disso, porque certamente se Ele colocar um impedimento, é porque isso não seria bom para mim. Amados, nós temos a mania de glorificar a um Deus que abre portas. O Senhor abrirá uma porta. Olha, a irmã fulana que usa um coque desse tamanho na cabeça profetizou na minha vida que Deus vai abrir uma porta. Aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que abre portas, mas que também fecha portas. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Por que você só se lembra da porta que Ele abre? Por que você não se lembra da que Ele fecha?
Ele é soberano, ele sabe o que é que faz, ele é infalível, ele é onisciente, nós não. Ele está enxergando lá adiante porque ele é eterno, nós não. Nossa vista é bem curtinha, nós estamos enxergando bem ali. Aí virou a porta ali, já não estou vendo mais nada, a parede não deixa. Ele vê. Aprendam a glorificar a Deus pelas portas que Ele tem aberto, mas aprenda a glorificá-lo também pelas portas que Ele fecha. Se Ele fechou, é porque não era bênção na tua vida. Certamente não era boa. Era uma cilada, era uma armadilha. Você ia cair numa arapuca e achava que era uma maravilha. Aquilo não era, não. Glorifique a Deus em tudo. Em tudo dai glória. Em tudo dai graças a Deus. Amém, amados? Olha, queridos, talvez esse seja o exercício de vida mais duro que você vai tomar consciência de pôr em prática nesse restinho de 2019. Poucas coisas são tão duras para a gente botar em prática quanto essa. Glorificar a Deus pelo que Ele nos concede e glorificar a Deus também pelo que Ele não concede e ainda por aquilo que Ele inclusive toma. Porque Ele é o verdadeiro dono de todas as coisas. Ele e não você. Não adianta, não é porque eu trabalhei, eu derramei o meu suor. Que suor o quê, rapaz? Se Deus não quisesse, tu não derramava uma gota de suor, tu tinha morrido antes. Tu estava sequinho no caixão, não tinha suor nenhum. Se você derramou o suor, eu dei o meu sangue, então dê glória a Deus, rapaz. Glória a Deus que eu derramei meu suor, dei o meu sangue ali. Agora estão me traindo, estão me largando na mão. Você queria o quê do ser humano? Por que nós não esperamos em pessoas? Por que nós não esperamos nesse mundo? Por que toda a nossa esperança é depositada no Senhor? Porque o Senhor não trai. Porque o Senhor não decepciona. Porque o Senhor não nos abandona. Porque o Senhor não rouba. Amém, amados? Nossa confiança é depositada nele, somente nele. Não confia em coisas, não confia em pessoas. Estou dizendo confiar em pessoas exageradamente. Não peça morte porque alguém te traiu. O ser humano trai mesmo. Glória a Deus por aqueles que nunca te traíram. Coloque mais um temperinho de comer dele, vai fazer o suco dele, bota mais um tiquinho de açúcar. Se ele for diabético, não bote nenhum, para fazer bem. E ao inimigo, faça mais bem ainda. O Senhor, prevendo isso nos evangelhos, já ensinou logo de cara: amai os vossos inimigos. Se o Senhor não determina isso, nossa vida teria se acabado de vez. Se nós fizermos o bem apenas àqueles que nós amamos, que virtude há? Nenhuma, né? Em vez disso, vocês devem dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Verso 16: agora, entretanto, vocês se orgulham, ou, fala o orgulho, ele usa também a palavra jactância, né? Ou a palavra soberba. Todas essas palavras são sinônimas, tá bom? Jactância, orgulho, soberba, arrogância, tudo a mesma coisa. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Mau. Terrivelmente mau. Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ou o orgulho, você que sabe, precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda.
Orgulho tem medida. Oh, meu filho é muito inteligente, passou em primeiro lugar. Oh, maravilha, meu filho me deixou orgulhoso. A palavra orgulho, ela tem um limite. Quando esse limite extrapola, aí deixa de ser algo belo e se torna algo altamente prejudicial. A jactância, a soberba, precede a ruína, precede a queda. Verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui, amados, ele encerra essa sessão falando da negligência e da omissão. O pecado da negligência e o pecado da omissão. Ser negligente é ser desleixado, indiferente, relaxado. Você sabe o que é que tem que fazer, mas não faz. Você sabe que tem que dar glórias a Deus, mas não glorifica. Você sabe que tem que colocar Deus adiante de tudo, se Deus quiser, mas não coloca. É disso que ele está falando lá no versículo 13. Por isso a gente tem que lembrar, não há nenhum mal, não é errado fazer seus projetos. O erro está em excluir Deus desses projetos. A omissão é a ausência, esquecimento, a exclusão. Você sabe que tem que colocar Deus adiante, mas deixe isso de lado. Você sabe que tem que depositar a confiança em Deus e tornar isso público, mas não o faz. Isso é ser omisso. Nós temos relatos de irmãos crentes que trabalham num determinado lugar há anos e até hoje os colegas de trabalho nem sabem que o cara é crente. O que é isso? Omissão. O cara não dá um graças a Deus, o cara não dá um glória a Deus. Da boca do camarada saem palavras que aqueles que não têm nenhum temor de Deus não costumam pronunciar, e o cara é crente e fala, aquela boca suja, aquela boca podre. Fala indecências, imoralidades, deseja mal aos outros, mente, fofoca, causa intriga entre irmãos, semeia a discórdia. E aí, anos e anos depois, alguém descobre, rapaz, eu congrego na igreja. Olha, eu também congrego na igreja tal. Ah, é, paz do Senhor, irmão, tu é crente? Sou. Rapaz, ninguém sabia. Aliás, ninguém sabia não, ninguém imaginava que um cão que nem tu podia ser crente. É duro, amados, mas acontece. Quantas e quantas vezes eu já ouvi as pessoas virem a mim e dizer, ah, pastor, o fulano ali, ele é lá da tua igreja, ele é crente, é? E eu tenho que baixar a cabeça e, glória a Deus, quando pelo menos não congrega aqui com a gente, eu digo, rapaz, não congrega lá com a gente não, mas é crente. Rapaz, mas e crente pode ser sem vergonha desse jeito aí? Falei, não, mas não deve, né? Não devia ser, né? Péssimo testemunho, né, amados? Coisa horrível, né? Imagine a reputação da igreja, o que é passado de fama da igreja para o mundo por meio de um testemunho desse. Dói no coração, né? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Para os crentes, deixar de fazer o bem é tão pecaminoso quanto fazer o mal. Não adianta você dizer, nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei nada de ninguém, nunca desejei mal a ninguém. Beleza, tu nunca fez mal. Mas deixou de fazer o bem? Deixei. Então você fez o mal.
Para nós crentes, o cinto é mais arrochado. Para quem não é crente, para cometer uma falta grave, você precisa fazer o mal. Para nós crentes, não precisamos fazer o mal. Basta que a gente deixe de fazer o bem. Já estamos pecando. E deixar de dar a devida glória a Deus, de louvá-lo por tudo que Ele nos tem concedido, ou por aquilo que Ele tem negado a nós, por sua soberania. Amados, Deus é soberano. Deus é soberano. Eu vou dizer mais uma vez para você ficar com essa palavrinha na cabeça. Deus é soberano. Bíblico ou não bíblico, procure lá no dicionário o que vem a ser soberania. O que vem a ser um ser soberano. Nós estamos querendo nos relacionar com Deus sendo nós os soberanos. Nós queremos um Deus com uma imagenzinha de Santo Antônio, que a mulher solteira coloca dentro de um copo d'água de cabeça para baixo e põe na geladeira. Tá aqui, se eu não arrumar marido, tu fica aí, miserável. Estão querendo que Deus seja essa coisinha miserável. E é por isso que você exige de Deus aquilo que você não tem nenhum direito de ter. É por isso que a relação nossa com Deus vira aquela relação estragada, apodrecida. Porque se esquecem que Ele é soberano. E nós, como o Tiago disse aqui, somos como uma neblina, que num instantezinho o raio de sol sai e ela, se acaba. Somos como uma ervazinha, a coisa mais linda, bateu um sol em cima, seca, esturrica, acabou. Se Ele quiser, nós teremos primeiro vida. Depois que tivermos vida, a gente vai e faz e acontece. Umas coisas vão dar certo, outras vão dar errado. E em todas as ocasiões, nós estaremos dando glórias a Deus. Graças a Deus. Deus deu, glória a Deus. Deus tomou, glória a Deus. Deus não concedeu, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Eu tenho uns desejos no meu coração, mas a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu sou apenas pó e cinza, uma ervazinha que agora existe, daqui a pouco não existe mais, uma neblinazinha que de repente se dissipa, acaba, e Ele é eterno, soberano. Amém, amados? Se Deus quiser, eu terei vida, e então eu farei isso e aquilo outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se Ele quiser, eu vou. Se Ele não quiser, eu não vou. E glória a Deus do mesmo jeito. Amém? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor.